Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Sejam bem-vindos à segunda temporada de Conversando com o GO. Meu nome é doutora Cássia Nasser, sou professora do Departamento de Tocoginecologia da UFPR e presidente da SOGIPA. Hoje vamos receber o Dr. Igor Chiminácio para falar sobre o tema endometriose. O Dr. Igor é ginecologista, especialista em endoscopia ginecológica e videocirurgia, preceptor de videocirurgia da Residência Médica do Hospital São Lucas de Pato Branco, membro da AAGL World Endometriosis Society, Fellow International School of Surgical Anatomy, Verona, Itália, e diretor da SOGIPA. A endometriose é um desafio para os ginecologistas. Causa dor pela presença do endométrio fora do útero, infertilidade e interfere na qualidade de vida da mulher. Dr. Igor, na atualidade, qual a melhor definição para a endometriose? Olá, doutora Cássia, olá a todos os nossos ouvintes, aos membros da SOGIPA. Então, acho que é muito importante a gente conversar sobre esse tema, porque o conceito da endometriose, ele precisa ser redefinido, a gente precisa aprender ou reaprender alguns conceitos mais modernos sobre a endometriose. Eu considero sempre que o conceito atual, genético, embrionário, que é muito diferente do conceito do Sampson, lá do John Sampson, que foi um médico legista que descreveu a doença em 1927 pela primeira vez. O conceito embriológico e embrionário, ele difere muito porque o Sampson disse para nós que a endometriose seria menstruação retrógrada, que ele seria a menstruação que cairia pelas trompas durante o ciclo menstrual e que grudaria no peritônio. E que as lesões peritoneais que a gente é acostumado a ver seriam a definição da doença. Entretanto, o conhecimento atual, e que depois eu vou falar um pouco sobre ressonância magnética, estudos de anátomo patológico, o tipo da cirurgia que nós abordamos hoje, tem nos mostrado que é o contrário. A doença ela não é de fora para dentro, ela não é do peritônio para dentro, ela não é uma infiltração externa, ela é mais, na verdade, uma infiltração interna, que vem lá de dentro do colágeno e para fora. E os focos que a gente vê no peritônio, que a gente era acostumado a ver por laparoscopia, fazendo vídeos diagnóstica, eles são, na verdade, uma eclosão de sangue de um coágulo, de um hematoma que ocorre repetidamente durante a vida da mulher. Então, a explicação do Sampson da menstruação retrógrada, ele não foi capaz, ele não é plausível, capaz de conseguir explicar como a endometriose realmente se comporta e como a gente conhece hoje a infiltração que ela tem. A explicação embriológica, embrionária dos ductos de Miller, de uma malformação do ducto de Miller, que eu vou falar para vocês hoje, ela consegue explicar muito melhor o problema gerado, a história natural da endometriose. Então, qual o melhor conceito para a endometriose? Todos nós, ginecologistas, temos que entender que o melhor conceito embrionário que o melhor conceito para endometriose é o conceito embrionário e embriológico, que foram descritos e são defendidos principalmente por dois médicos americanos muito conhecidos na atualidade. Eles levaram 40 anos para serem reconhecidos. O principal deles é o Dr. David Redwine. Todos os ginecologistas tinham que conhecer a história desse médico e os estudos desse médico, e do Dr. Ronald Batt. O que eles dizem para nós é que a endometriose ela é um defeito do ducto de Miller. Ela é uma alteração em que o ducto de Miller, na formação embriológica, mais ou menos com 6 a 7 semanas de formação embriológica da mulher, o ducto de Miller deixa, ao longo do caminho dele, que é chamado por eles de path track milleriano, ou caminho, ou trilha milleriana, ele deixa migalhas de endométrio no decorrer desse caminho do lado de fora do útero. E esse endométrio ectópico, que está ali desde o nascimento, ele vai se manifestar ou não durante a vida, em uma história natural que é diferente de cada mulher. Cada mulher vai ter uma manifestação diferente. Algumas vão manifestar logo que começam a menstruar e outras vão manifestar em fases mais tardias da vida, algumas vezes até depois das gestações. E esse é o principal conceito de que a doença já está lá, e ela está dentro do meio do colágeno, no permeio do colágeno, no caminho chamado de
path track milleriano, o caminho milleriano. E esse caminho ele acompanha o caminho dos ureteres, a região ao redor das trompas, dos ligamentos uterossacros, do nervo hipogástrico, do fundo da vagina, região retrocervical, da região da prega vésico-uterina e toda a região ao redor do útero, que hoje é considerado chamado de paramétrio. Então, ela é uma doença basicamente parametrial. Então, esse conceito é o que consegue ter uma plausibilidade muito maior e explicar os entendimentos que nós temos hoje de profundidade da doença. Doutor Igor, com base neste conceito, qual o papel dos exames de imagem na atualidade em mostrar o que é realmente a infiltração do endométrio ectópico da endometriose? Isso é muito importante, porque os exames de ressonância magnética é o que conseguiram nos mostrar de forma assim bem clara, tem nos mostrado de forma muito clara. É um exame que está ainda em aprendizado pelos serviços de imagem, pelos estudos, mas ele conseguiu nos mostrar com uma clareza que a doença realmente não é uma doença de focos na superfície do peritônio. Ela é uma doença que está na infiltração do colágeno da pelve, em várias camadas. A pelve ela é formada de camadas. Eu sempre costumo dizer que a pelve parece uma cebola, ela tem várias camadas. A camada mais superficial que a gente vê, que a gente acessa, por exemplo, numa videocirurgia, é o peritônio. Mas nós temos duas camadas muito importantes abaixo dela, abaixo do peritônio, abaixo dele, que é a fáscia hipogástrica e a fáscia pré-sacral. Abaixo da fáscia pré-sacral, que é a mais profunda, nós temos já os nervos somáticos, o tronco lombosacro, o nervo ciático, o nervo pudendo, o nervo obturador, e esses nervos estão acima do osso. Então, a gente tem o osso, tem os nervos, tem a fáscia pré-sacral, daí tem os vasos sanguíneos, as veias, as artérias, o nervo hipogástrico e aí o peritônio. E a endometriose ela está no meio de todo esse colágeno, no meio dessas fáscias, que naturalmente essas fáscias elas têm que ter um deslizamento, elas têm que ter uma relação entre elas harmoniosa, de elasticidade. E a endometriose, as ressonâncias principalmente, os exames de anátomo patológico das cirurgias profundas hoje, têm mostrado que a doença está ali numa região que não era acessível pela laparoscopia, somente pela laparoscopia diagnóstica. Ela não é um foco, ela é, na verdade, um infiltrado muito parecido com um marmoreio de camadas, e é um tecido provavelmente embriológico, porque ele está numa região muito funda que não seria possível haver uma infiltração de uma menstruação retrógrada e chegar nessa profundidade. E esse tecido ele vai, desde a adolescência, junto com a menstruação, pela ação do ciclo hormonal da mulher, menstruar junto com o endométrio tópico. Então, a mulher tem um endométrio tópico dentro do útero e tem um endométrio ectópico no meio desse colágeno, que foi deixado ali pelo ducto de Miller por uma alteração. Vale salientar que essa alteração ocorre por uma alteração genética num grupo de genes chamado OXA4. Essa alteração genética determina que os embriões das mulheres afetadas já vão ser anormais, já vão ter essa normalidade. E esse endométrio ectópico, cada vez que a mulher menstruar dentro do útero, ela vai menstruar também fora do útero, no meio do colágeno. E isso vai determinar toda a história natural da doença. Dada a fisiopatologia da endometriose, qual a sua relação com a infertilidade e qual o padrão do ciclo menstrual? Isso é muito importante porque a endometriose ela vai gerar uma reação imunológica do corpo muito forte desde muito cedo, desde a adolescência. O corpo vai brigar contra os hematomas que vão surgir fora do útero, no meio do colágeno. O corpo vai entender que a cada ciclo menstrual da mulher portadora da endometriose, existe um machucado no meio do colágeno, no meio do tecido conjuntivo. Ele vai gerar uma reação imunológica que vai ter 2 a 3 consequências. A principal delas é a geração de anticorpo, e uma tempestade inflamatória. E esses anticorpos, eles são contra endométrio. Quem que é o vilão da história? É o endométrio. Então, o corpo vai gerar uma reação imunológica contra endométrio. E esses anticorpos contra endométrio vão ser repetidos. A cada mês, eles vão ser chamados a agir contra o endométrio ectópico. E esses anticorpos começam a agir contra o endométrio ectópico, mas eles também vão agir contra o endométrio tópico. O corpo não sabe, imunologicamente, qual é o endométrio certo e qual é o endométrio errado. Existe um chamado crosstalk imunológico, que tem uma importância muito grande para a fertilidade, porque o corpo vai agredir o endométrio tópico. E qual que é a função do endométrio tópico na vida da mulher, no corpo da mulher? É gerar nidação de um impossível embrião fecundado.
e a mulher vai passar a ter uma disfunção do endométrio tópico com dificuldade de conseguir fazer essa anidação. E é o que leva à infertilidade a 40% das portadoras de endometriose. Nem todas vão ter dificuldade para engravidar. Em torno de 60% das mulheres durante a vida vão ter filhos. E os outros 40% vão estar no grupo das pacientes que vão ter infertilidade, causada basicamente, principalmente pela reação imunológica. A segunda consequência muito forte é a de cicatrização. Então, o corpo vai cicatrizar esse hematoma anormal que o endométrio tópico vai causar repetidamente pela ação dos hormônios durante o ciclo menstrual. E essa cicatrização vai gerar fibrose. E como eu falei, está no meio do colágeno. O colágeno ele existe na lateral do útero para servir como ter mobilidade, para que o útero tenha mobilidade na relação sexual, por exemplo, na atividade física da mulher. Então, o útero tem como se fosse uma suspensão de colágeno e a endometriose está no meio dessa suspensão. E a fibrose que vai surgir como consequência da endometriose vai gerar um represamento, vai ficar preso. O colágeno vai ser transformado em fibrose, em tecido fibrótico, e esses paramétrios, que são as laterais do útero, vão ficar duras. E a mulher vai ter dor à mobilização do útero, mas vai passar a ter dor estática também, por retração dessas camadas, dessas fáscias que eu expliquei anteriormente. Essas fáscias vão perder elasticidade e capacidade de deslizamento umas sobre as outras. E abaixo delas estão os nervos somáticos, que são responsáveis por dor. Então, se o nervo somático está preso, essa paciente vai começar a ter neuropatia dos nervos somáticos e passar a ter dor pélvica crônica, no tronco lombosacro, no nervo ciático e principalmente no nervo pudendo, que é o principal nervo responsável pela sensibilidade tátil e até sexual da mulher na região genital. Então, a endometriose vai ter a reação imunológica causando infertilidade e vai ter a reação de cicatrização e fibrose, que é a formação das regiões fibróticas nos paramétrios uterinos. E isso é chamado, tem um nome em inglês disso, que é o entrapment nervoso. O entrapment tem uma importância muito grande no surgimento da dor pélvica crônica. E quanto ao ciclo menstrual? O ciclo menstrual ele pode ser afetado, e aí é uma terceira consequência muito importante, que é como existe uma reação imunológica anti-endométrio, o endométrio natural que gera o fluxo menstrual também vai ficar disfuncionado, gerando ciclos menstruais irregulares. Então, é muito comum nas pacientes com endometriose, nós temos dificuldade muito grande de controle do ciclo menstrual. A gente não consegue levá-las à menorreia, é mais desafiador você conseguir levar uma paciente portadora de endometriose à menorreia, porque o endométrio dela está sempre inflamado. Os hormônios chegam até o endométrio tópico e falam para ele assim, né, você dá uma pílula contínua, por exemplo, essa pílula está dizendo para o endométrio assim, enquanto eu estou aqui, você não vai sangrar, eu vou te modelar para que você não sangre. Mas por ele estar inflamado, ele fica disfuncionado e o hormônio não consegue agir, ele descama, ele sangra de forma disfuncionada. Isso faz com que a paciente, desde muito cedo, tenha uma dificuldade de controle do ciclo menstrual também, e a gente vai ter como sinal clínico da doença também o ciclo irregular. Com base nos estudos de embriologia que você já citou, existe um padrão de acometimento da endometriose no organismo? Sim, com certeza. Se imaginava que a endometriose ocorria de forma errática e desordenada. Entretanto, a observação clínica, observação de longo prazo, até dos exames de imagem, de ressonância, das cirurgias, né, os estudos bem recentes têm mostrado que existe um padrão embriológico da doença e que pode ser observado na clínica. Quando a gente vê repetidamente pacientes que têm endometriose, a gente consegue perceber que a doença acontece mais do lado esquerdo da pelve, na região baixa do paramétrio esquerdo, e numa região um pouco mais alta, próximo ao apêndice secal e no diafragma direito. Pacientes com endometriose diafragmática, quase sempre, em mais de 90% das vezes, têm endometriose no diafragma direito. Por que disso? Porque existe uma predileção para isso. A menstruação retrógrada não consegue explicar isso. Não teria por que a menstruação retrógrada ficar parada nesses locais, né? Já se tentou aventar por causa da movimentação dos líquidos dentro da cavidade? Não. A explicação embriológica, ela consegue explicar muito melhor isso, porque o ducto de Miller está falhando e está colocando o endométrio fora do lugar, como eu falei, migalhas de endométrio fora do lugar, por ele ter uma alteração, a paciente ter uma alteração do OXA4, do gene OXA4, esse mesmo processo, esse processo anormal de colocação de endométrio fora do lugar, ele ocorre exatamente no mesmo momento que está havendo a gastrulação do intestino.
que é a rotação dos intestinos para posicionamento do cólon do lado esquerdo. Porque o intestino grosso, ele inicia aqui no seco do lado direito, ele faz uma volta, cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto do lado esquerdo. Ao posicionar o intestino nessa posição, que é o processo de gastrulação, está havendo também o defeito do ducto de Miller e está posicionando mais endométrio ectópico nessas localizações, um pouco mais esquerdo na parte baixa da pelve e um pouco mais alto na região direita, próximo ao apêndice e próximo na região diafragmática. No dia a dia, para o ginecologista, o que o padrão de acometimento da endometriose importa para o tratamento e qual o papel do tratamento clínico? É muito importante o entendimento do conceito embriológico, ele precisa ser difundido e melhor entendido, porque ele nos mostra que a endometriose não vai sair de lá, ainda não existe um tratamento clínico, infelizmente, que faça com que o tecido ectópico embriológico saia do lugar. Todos os tratamentos clínicos existentes hoje são bloqueadores hormonais. A gente faz ou uso de hormônios de forma contínua, tentando bloquear a menstruação tópica e bloquear a menstruação ectópica. E nenhum método até hoje de tratamento clínico conseguiu eliminar as áreas, as manchas, né, que eu prefiro chamar de manchas do que focos, do endométrio tópico fora do lugar. E esse padrão embriológico, ele é muito importante para nós que somos cirurgiões também de endometriose, porque a gente vai realmente tirar a doença de forma efetiva, levar a paciente a um estado semelhante à cura. Não existe cura ainda, mas um estado semelhante à cura, de boa qualidade de vida, de conseguir ter uma melhora da fertilidade, da melhora da dor, se nós removermos realmente o padrão embriológico da doença. Se eu souber exatamente, embriologicamente, quais são as camadas afetadas pela doença, essas camadas de fáscias, tanto na profundidade quanto na extensão da localização anatômica. Então, o estudo da anatomia e da embriologia vai me guiar à cirurgia. A cirurgia daqui para frente, dos dias de hoje, a evolução da cirurgia para endometriose, ela vai acontecer com o entendimento do padrão embriológico da doença e a remoção baseada no padrão embriológico da doença. Isso tem feito com que a gente consiga remover a doença de uma forma muito mais eficaz. O que isso quer dizer é que a gente não deve remover um foquinho aqui, um foquinho ali, tirar a doença de forma esparsa. A gente precisa remover efetivamente o padrão embriológico da doença e levar a anatomia dessa paciente a muito semelhante do que era quando ela começou a menstruar lá com 12, 13 anos no processo natural e fisiológico da menarca. Então, a gente tem que corrigir a anatomia embriológica. Quando a gente conseguir realmente entender isso em larga escala, a gente vai conseguir levar a um tratamento eficaz, cirúrgico, da endometriose. O tratamento clínico, ele precisa ser realmente salientado duas coisas, que ele não melhora a fertilidade. Então, para pacientes inférteis, não adianta nós darmos bloqueio hormonal, nós darmos pílula anticoncepcional contínua, Dienogest, ele não aumenta as taxas de fertilidade. E ele trata os sintomas, ele não está tratando a doença efetivamente, porque eu tenho que, para tratar a doença, remover o padrão embriológico de manchas de endométrio ectópico fora do lugar. Então, isso precisa ficar realmente muito claro, e a grande mudança para o ginecologista geral que atende a paciente com endometriose é compreender isso para não atrasar mais o acesso da paciente a um tratamento correto. Doutor Igor, e quanto aos tratamentos hormonais, eles promovem regressão da doença e diminuem os sintomas? E qual a diferença em relação ao tratamento cirúrgico de forma efetiva para remover esse tecido ectópico? O tratamento clínico, infelizmente, eles não conseguem regredir a doença. Eles fazem uma regressão de volume celular, mas eles não fazem uma regressão de quantidade celular de endométrio ectópico que está fora do lugar, no meio do colágeno. Então, eles são para tratamento dos sintomas, e eles devem ser ofertados para pacientes que não têm o desejo de gestação. Então, o paciente que tem o desejo de gestação, que está tendo dificuldade, está tendo infertilidade pela endometriose, o tratamento clínico não vai aumentar as taxas de fertilidade, nem prévios à fertilização in vitro, ele não vai melhorar as taxas de fertilidade. Então, essa paciente precisa ser realmente candidata à cirurgia. E para quem que eu vou indicar a cirurgia? A cirurgia para endometriose eu vou indicar para quem tem infertilidade. Então, plenamente a ciência hoje sabe que a cirurgia aumenta as taxas de fertilidade desde que a gente
remova a doença de forma eficaz, como eu já falei, baseada no padrão embriológico, na profundidade necessária, sem causar dano para a paciente. Então, eu tenho que remover a doença sem fazer ela perder óvulos, sem estragar as trompas dela e sem estragar o útero dela. Tem que preservar as trompas, preservar o útero, ajustar o fundo do saco posterior para melhorar a captação ocitária. Então, eu tenho que fazer uma cirurgia que vai tirar as coisas ruins, que é a endometriose embriológica, e deixar tudo que ela precisa para conseguir gestar. A segunda paciente que precisa da cirurgia é a paciente que tem dor crônica, dor forte, incapacitante, que tenha um índice visual analógico de dor maior do que 6, geralmente, e que não consegue ter um controle da dor com tratamento com bloqueio com amenorreia. E o tratamento clínico, se a gente for considerar, é qualquer tratamento que leve a paciente à amenorreia. Então, se eu conseguir fazer a amenorreia nela, eu estou fazendo o tratamento clínico dos sintomas. Não estou regredindo a doença, estou fazendo ela viver bem com a doença sem sentir dor. Mas lembrar, novamente, não estou aumentando a taxa de fertilidade dela. E qualquer método que leve à amenorreia é adequado. Pode ser pílula anticoncepcional contínua, uso de progesterona isolada. Além disso, né, a progesterona isolada é importante falar que ela tem, as pacientes com endometriose, além da reação imunológica sobre o endométrio, elas têm uma certa resistência ao receptor da progesterona, que são estudos bem recentes que mostram que muitas vezes a paciente usando somente progesterona, ela vai ter uma dificuldade de ser levada à amenorreia. Então, muitas vezes a pílula combinada, anticoncepcional combinada, de uso contínuo, se a gente conseguir levar a amenorreia para ela, perfeito, ela vai estar recebendo um tratamento adequado dos sintomas da endometriose. Não é somente o Dianogest. Infelizmente, o Dianogest ele tem um alto índice de efeitos colaterais, principalmente depressão, estado depressivo grave para muitas pacientes. As pacientes, às vezes, não estão usando antidepressivo, passam a ter que precisar de antidepressivo. Então, vale a pena pensar em outros métodos. A gente não precisa ficar preso somente ao Dianogest. Qualquer forma que a gente leve ela à amenorreia, a gente está conseguindo tratar clinicamente os sintomas da endometriose. E quanto ao exame clínico e ginecológico, qual a sua importância na endometriose e o que esperamos encontrar? Perfeito. Eu acredito que o exame físico ginecológico é a chave real da gente conseguir melhorar a assistência da endometriose para todas as pacientes com endometriose que procurem todos os ginecologistas na nossa região, no nosso estado. Porque o diagnóstico da doença pode ser feito através do diagnóstico clínico, ouvindo os sintomas da paciente. Então, os sintomas, os usuais, os comuns, como cólica menstrual forte, incapacitante, dispareunia, eles são claros, eles são característicos da endometriose, mas a gente tem alguns sintomas não usuais, como, por exemplo, soltar o intestino no período menstrual, a dor para evacuar no período menstrual, o estufamento abdominal intenso no período menstrual, a náusea no período menstrual, eles têm alto valor preditivo positivo para endometriose, principalmente se for associado a um exame clínico que seja bem evidente da endometriose. E o que é esse exame clínico? Principalmente procurar por desvios do colo do útero durante o exame físico, porque a paciente sempre vai ter um pouco mais de endometriose em um dos paramétros, um dos lados, um dos colágenos, dos tecidos colágenos do colo do útero vai estar sempre mais afetado pela endometriose, mais comumente à esquerda. Então, se você tem uma paciente com sintomas característicos, sintomas não usuais, e você vai examinar e ver um colo desviado, vai coletar um preventivo e ver um colo desviado para a esquerda, provavelmente essa paciente com uma chance enorme vai ter endometriose. Você vai errar pouco em dizer que ela tem endometriose. O valor preditivo positivo para a doença com esses sinais clínicos e achado do exame físico é alto, é muito alto. E aí no exame físico você também pode encontrar a dificuldade de mobilidade dos paramétros. Quando você faz o toque, tem o desvio do colo para a esquerda, e você compara um lado com o outro, e você sente que o parâmetro esquerdo está altamente espessado, endurecido, e o parâmetro direito está livre, está molinho, está feito de colágeno, como deveria ser, e não de tecido fibrótico, eu tenho certeza que essa paciente tem endometriose. E essa manobra, muitas vezes, vai provocar dor. A gente não deve judiar da paciente, mas vai provocar dor nela. E isso nos diz que ela tem endometriose. Então, essa paciente, ela não deve ser duvidada do que ela tem endometriose, ela com certeza tem endometriose. Então, através do exame da história clínica e do exame físico, nós temos condições de dar o diagnóstico de endometriose e encurtar o tempo de acesso dessa paciente a um serviço especializado que possa efetivamente tratar a dor dela.
Mas você pode também iniciar para ela um tratamento clínico dos sintomas. Se ela não deseja gestar, se ela não tem infertilidade, você pode tentar levá-la à amenorreia, como eu já falei anteriormente, não necessariamente somente com dienogeste, mas uma pílula contínua, um contraceptivo injetável. Você pode conseguir tentar levar a amenorreia e já ajudar essa paciente, mas você já pode dizer para ela que provavelmente ela tem endometriose. Então, o exame clínico, como eu disse, é a chave do diagnóstico e do melhora do acesso das pacientes à endometriose em qualquer nível de atenção, desde a atenção básica, atenção intermediária ou terciária. Em qualquer nível de assistência em que o ginecologista estiver atuando, ele tem condições de fazer esse exame clínico e é um exame básico e obrigatório para nós ginecologistas desde a coleta de um preventivo. Doutor Igor, em que momento essa paciente deve ser encaminhada para o especialista? Principalmente se ela tem infertilidade. Eu acho que a infertilidade ligada à endometriose, ela requer uma atenção especializada, porque essa paciente já é uma candidata enorme a precisar de uma cirurgia adequada, que vá uma única cirurgia, porque a gente também tem que parar de fazer várias cirurgias para paciente com endometriose. Então, para aumentar as taxas de fertilidade, ela tem que chegar cedo ao especialista, não tarde em idade, por conta da reserva ovariana. Então, a paciente com infertilidade, e a gente pode já, na atenção básica, fazer uma triagem se essa paciente tem infertilidade realmente pela endometriose, procurando as outras causas de infertilidade, então fazendo um pedido de uma histerosalpingografia, ver se ela não tem as trompas obstruídas, avaliando o fator masculino através do espermograma, fazendo um controle de ovulação através da história clínica também, vendo se ela tem ciclos regulares, se ela tem sinais clínicos de ovulação, eventualmente fazer um controle de ovulação por ultrassom, dosagens hormonais, FSH e eventualmente até um antimileriano, mas não necessariamente. E excluindo essas outras causas, essa paciente tem infertilidade pela endometriose, podendo muitas vezes ser até assintomática, também é importante falar isso. Então, essa paciente com infertilidade, ela precisa ser referenciada ao especialista, porque a cirurgia vai ser benéfica para ela e vai aumentar as taxas de fertilidade. Existe um índice que calcula isso hoje, existe um algoritmo americano chamado de EFI, que é o Endometriosis Fertility Index. Esse índice, ele é um algoritmo que ele pode calcular, e para pacientes que têm uma boa reserva ovariana, fator masculino normal e trompas abertas, e que têm uma endometriose como causa, essas pacientes têm uma chance matemática de conseguir uma gestação espontânea após uma cirurgia bem feita de até 80%. Então, é um prognóstico muito bom para ela, desde que ela passe pelo tratamento cirúrgico adequado. A segunda paciente que precisa de uma atenção do especialista é a paciente que você tentou o tratamento clínico dos sintomas, que você tentou levá-la à amenorreia e ela persiste com dor, ela persiste com dispareunia, ela persiste com dor pélvica crônica, ela tem sinais de hipersensibilidade dolorosa ao exame físico e em qualquer idade, desde adolescente. Porque existe um conceito atual, bem moderno, que é difundido por um professor de Harvard, que ele mostra para nós assim, que quanto menor a endometriose for, talvez seja melhor de ser tratada cirurgicamente. Como ela é embriológica, ela está lá desde que a mulher nasceu, se eu retirá-la quando ela é pequena, eu estou causando menos dano a todos os tecidos pélvicos, removendo ela pequena, não deixando ela ficar grande, principalmente para o endometrioma. Então, é um conceito diferente do que o status atual diz, que você vai operar endometriomas com mais de 7 a 10 centímetros, quando o ovário já está todo destruído. A cirurgia também vai destruir, o endometrioma já vai ter destruído o ovário. Então, quanto menor, talvez melhor. Esse é um conceito extremamente atual, que está em construção, né? Eu vi isso no último congresso global da ADL, foi falado já sobre isso, várias webinars durante esse ano mostrando isso, e é um conceito que para mim faz muito sentido. Então, essa paciente tem que ser referenciada se ela tem dor incapacitante, se ela tem dispareunia, se ela tem dificuldade no controle do tratamento clínico. Essa paciente realmente precisa chegar a um especialista quanto antes, inclusive em idade, adolescente, 20, 25 anos, porque, infelizmente, a média da idade com que as pacientes chegam ao especialista é de 35 a 38 anos, em um momento já bastante tardio, com uma reserva ovariana ruim, com uma taxa de fertilidade já bem mais baixa. Os exames de imagem, eles complementam o exame clínico e ginecológico. Qual o seu papel na avaliação da endometriose? Ele deve ser solicitado pelo especialista ou na rotina do consultório? É muito importante, assim, o principal dos exames complementares, vamos dizer assim, é que eles não devem ser usados como rastreamento, eles não são um teste para dizer sim ou não se a paciente tem endometriose ou não.
o sim ou não, se o paciente tem endometriose, é clínico, é através da história clínica do exame físico, como eu já citei. O exame de imagem, ele precisa ser usado para mapear a doença. Ele vai nos ajudar a dizer o grau da doença, a estadiar a doença. Nós temos duas formas de estadiamento, duas classificações atuais que a gente utiliza, que é a hashtag NZIAN e a ADL 2021. Essas duas formas de estadiamento são feitas através do exame clínico e através dos exames de imagem. Mas o exame de imagem é para nos guiar o grau de doença que a paciente tem, entender a severidade que a doença tem e a localização, como se fosse um mapa tridimensional, principalmente para guiar a cirurgia, porque a cirurgia hoje, a gente não pode levar a paciente para a cirurgia para ver onde que a doença está, onde que está. Eu costumo comparar muito a cirurgia de endometriose com aviação. Você não decola um avião sem saber para onde você vai. Você não decola o avião e sobe lá no céu e fala para onde é que eu vou. Você tem um plano de voo, você sabe exatamente como você vai decolar, como você vai pousar. E a cirurgia de endometriose hoje é assim, ela é altamente planejada. Eu sei o início, o meio, o começo, o fim. Eu tenho sistematização dela baseada no estadiamento da doença. Então, se a paciente tem doença do lado esquerdo, se ela tem do lado direito, ao redor do apêndice, eu já sei tudo que eu vou fazer com ela, qual equipamento que eu vou usar, qual a tecnologia que eu vou usar, inclusive, para fazer essa cirurgia. Então, os exames de imagem, eles servem muito mais para estadiamento e para guiar o tratamento. E também para controle. Eventualmente, uma paciente que está fazendo um tratamento clínico, você pode usar o exame de imagem para entender se a doença progrediu, se ela evoluiu com o teu tratamento ou não. Isso é muito importante. Agora, utilizar como teste, falar assim, não, você vai fazer um exame para me dizer se você tem ou não, muitas pacientes, infelizmente, estão passando com altos exames falsos negativos. A paciente segue doente, ela continua doente com endometriose, sem diagnóstico, com um laudo dizendo que ela não tem. Então, o exame ele não serve para afirmar que a paciente não tem a doença. Isso é muito importante. São exames que estão em aprendizado, tanto o mapeamento ultrassonográfico quanto a ressonância, são exames em amadurecimento pela ciência, pela medicina. Então, eles têm que ser olhados com um olhar crítico. Semana passada, participando de uma reunião da Sociedade, da Fundação Indiana de Endometriose, que eu faço parte também, o professor Horácio Romanth, da França, de Bordeaux, ele falou uma coisa que eu falo muito, que é assim, a gente tem que aprender a ver, a gente que lida com endometriose tem que aprender a ver as imagens da ressonância. A gente tem que aprender a ler, fazer uma leitura do exame. Inclusive, quando você vai entrar na cirurgia, eu tenho que rever isso, eu tenho que olhar, saber olhar, não posso me basear somente pelos laudos. Eu tenho que associar os sintomas, exame físico e a imagem que eu vejo da ressonância e os dados do mapeamento de ultrassom, que serve principalmente para a gente entender se a paciente tem doença intestinal. O mapeamento ultrassonográfico ele é muito bom para intestino e a ressonância é muito bom para avaliação dos paramétrios e dos nervos pélvicos que estão nas laterais próximos aos ossos pélvicos. Doutor Igor, quando a paciente deseja utilizar o tratamento medicamentoso apenas para controle dos sintomas, ela deve usar os anticoncepcionais combinados, o sistema intrauterino de levonorgestrel? Qual a sua orientação? Infelizmente, a escolha do método contraceptivo e que vai fazer o tratamento hormonal dessa paciente tem que ser realmente bastante individualizado. Mas, de maneira geral, eu prefiro o uso dos métodos combinados, porque eles levam a um controle melhor do endométrio, uma remodelação melhor do endométrio, do que os métodos somente de progesterona. A gente consegue levar a um controle de amenorreia muito melhor utilizando os métodos combinados. Mas para todos eles, seja combinado, seja só de progesterona, a gente tem que realmente pesar o peso, né, ver assim a importância dos efeitos colaterais, dos para-efeitos dessas medicações a longo prazo para paciente. Mas de maneira geral, as pílulas combinadas elas são melhores para controle assim da funcionamento ovariano. Por exemplo, o DIU de levonorgestrel, o sistema intrauterino de levonorgestrel, ele não deve ser indicado para pacientes com endometrioma, por exemplo. Ele é muito bom para controle pós-operatório de pacientes bem operadas que não têm o desejo de gestação, que foram submetidas à cirurgia, mas não deve ser colocado em paciente que teve endometrioma ou que tem endometrioma ativo, porque ele faz com que a mulher continue ovulando, tendo ciclos ovulatórios e formação de cistos hemorrágicos. Isso faz com que surja uma confusão, você não sabe se aquele cisto é um cisto hemorrágico ou se é o endometrioma mesmo, ou se o endometrioma cresceu por estar havendo ovulação
ovariana ainda. Então, a paciente que precisa de amenorreia, que foi portadora de endometrioma ou é portadora de endometrioma, ela precisa de um método que faça uma inibição dos ovários. E aí a gente prefere as pílulas contraceptivas, mesmo sabendo que elas não fazem uma inibição completa, mas elas reduzem a ação de atividade dos ovários. Então, eu prefiro, né, como eu falei, mas é uma preferência pessoal, os métodos contraceptivos combinados. Entendido. Então, dado a complexidade na abordagem da endometriose, principalmente cirúrgica, e o impacto na vida das pacientes, o que o senhor deixa como mensagem final? Tendo em vista que a endometriose é uma doença provavelmente embriológica, que tem uma história natural na vida da mulher, uma história de degeneração da vida da mulher, porque ela vai formar esses hematomas fora do lugar, vai gerar uma reação imunológica muito forte, é um gatilho autoimune muito forte na vida da mulher, com alto risco de doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, principalmente, artrite reumatoide, lúpus durante a vida, vai causar uma degeneração dos paramétros, das fáscias da pelve, com represamento das fáscias da pelve, levando a ter dor pélvica crônica, com risco de 40% dessa paciente ter infertilidade no decorrer da vida. Eu considero que a endometriose tem que ser abordada de uma forma extremamente séria. E a gente tem que parar de dizer que é só um foquinho. Ela não é somente um foquinho. Ela é uma mancha muito grande, ela é uma mancha embriológica provavelmente muito grande e que causa hematomas e uma reação imunológica muito forte. Então, quanto antes nós pudermos bloquear essa mancha, parar o efeito dessa mancha e eventualmente remover essa mancha bem feita, fazer uma remoção bem feita dessa mancha, quanto mais cedo possível na mulher, nós vamos de verdade conseguir parar a história natural da doença. E a gente vai conseguir trazer qualidade de vida real, com melhora da dor, melhora da dificuldade para engravidar para essas pacientes, conseguir permitir que elas tenham filhos durante a vida, se for o desejo delas, e evitar também a progressão da dor pélvica crônica. Então, aquele capítulo da síndrome da dor pélvica crônica que nós tínhamos nos livros, e quando eu fiz a residência médica há quase 20 anos atrás, a gente está passando a ter hoje o capítulo da neuropelviologia, que é a ciência que na Europa já é considerada uma especialidade médica, que entendeu sobre esses nervos pélvicos e a relação que a endometriose tem com esses nervos e o entrapment e o represamento, o encarceramento desses nervos na história natural da endometriose. Se a gente conseguir barrar essa história natural da doença, a gente vai estar de verdade trazendo efetivamente um tratamento e um entendimento correto da endometriose. E é isso que todos os ginecologistas precisam entender e os serviços de ginecologia também precisam entender para incluir essa formação nas residências médicas. Aqui na nossa residência médica, eu garanto para vocês que todos os residentes, os R3 que passam comigo durante um ano, no estágio de cirurgia videolaparoscópica, de cirurgia minimamente invasiva, eles saem com capacidade de entender esse exame físico, de conseguir identificar, de avaliar imagens de ressonância magnética. E a gente tem que ter esse entendimento para melhorar o filtro que existe lá na ponta, o filtro que existe na atenção primária, para que essas pacientes sejam referenciadas de forma correta, e também a criação de melhores serviços, né, pelos serviços de saúde, centros de referência mais capacitados para tratar a endometriose da forma mais adequada possível. Doutor Igor, gostaria de agradecer a sua participação e por ter trazido informações e contribuições tão relevantes sobre este tema. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.